Deus é tremendo. Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deus vem falando com a sua igreja desde o início do culto, na confirmação deste louvor, através da sua palavra. Quando você encontrar, você vai dizer amém. A palavra de Deus nos diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinja-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram alguma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o povo dos judeus esperava. E de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Vamos orar, porque a oração é a chave da vitória. Eu creio que quem ora vence. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E a tua palavra, ela é viva e eficaz. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora que a revelação desta palavra que acabamos de ler venha do alto, Senhor. E que o Senhor, através do nosso amigo Espírito Santo, venha nos fazer lembrar. E venha, Senhor, de acordo com a tua vontade sobre esta igreja e quem está nos acompanhando também através das redes sociais. Eu não sou nada, o Senhor é tudo, Pai. Eu te peço que a única voz que seja ouvida aqui seja a sua. Papai querido, e que enquanto estamos na sua casa, o Senhor venha visitar a nossa casa, Papai querido. Também te peço com ousadia que o Senhor envie mais dos teus anjos a esta casa de oração, colocando a porta, a nave, mas especialmente aqui no altar, para que tudo que eu venha continuar dizendo permaneça fluindo do seu trono santo. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e também os nossos olhos para algo espiritual que o Senhor há de derramar sobre todos nós esta noite. Em nome de Jesus, você concordando, você vai dizer amém. Agora, com um olhar profético, olha para o teu irmão. Está olhando para ele? Então deixa a tua voz sair e diga para ele: é hoje que Deus te toca e te transforma no nome de Jesus. Pode se assentar, por favor, glorificando a Deus, e dê ao Senhor uma forte salva de palmas. Tem que ser bem forte, porque Ele merece. Amém? Essa passagem aqui, ela é muito conhecida da igreja. Nós vamos ver que Pedro é uma das pessoas que o Senhor escolheu a dedo. Ele foi buscar a Pedro. Ontem ministrava sobre isso, num dia em que Pedro estava totalmente desanimado. Pedro foi chamado por Jesus Cristo num dia totalmente atípico. Quando nós vemos e pensamos num chamado de Deus,
nós visualizamos um dia de festa, um dia que está tudo bem, um dia onde as coisas estão correndo conforme nós achamos que deveria correr, onde está tudo indo de vento em popa, não é verdade? Aí então a gente escuta um chamado, e escuta esse chamado, acende no coração e segue esse chamado. E geralmente a gente pensa que as coisas fluem desse jeito. Só que quando nós falamos da esfera espiritual, quando falamos das coisas de Deus, não é bem assim que acontece. O chamado de Pedro foi num dia onde as coisas para ele deu tudo errado. Deu absolutamente tudo errado. Nada deu certo para Pedro naquela noite em que ele estava pescando. Nós vamos ver isso lá em Lucas, no capítulo 5. Pedro pescou a noite toda com ele e os seus amigos, que logo também seriam os seus apóstolos de Jesus Cristo. A noite toda não pegou nada, no dia seguinte estavam lavando as redes, aparece Jesus Cristo, ocupa o barco de Pedro e diz a Pedro: Pedro, vai ao alto mar, lança as tuas redes para pescar. Nós sabemos que o resultado desta história é que os dois barcos que estavam ali foram cheios de muitos peixes e uma pesca maravilhosa aconteceu. Depois disso, Pedro se joga aos pés de Jesus Cristo e diz: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Como se Jesus Cristo não soubesse quem nós somos, não é verdade? Aí então Jesus Cristo vai dizer a Pedro: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de homens. Então, no momento em que estava indo tudo ruim, a vida de Pedro é transformada, começa a receber as bênçãos do alto, e junto com as bênçãos começa a vir um chamado. E quando você recebe esse chamado, a melhor coisa que você tem que fazer, a melhor coisa que nós devemos fazer é ouvir o chamado, prestar atenção na voz. É de Deus, então você segue esse chamado. Você segue esse chamado, porque tem algo para acontecer na tua vida e através da tua vida, dentro da tua casa, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você está, Ele vai trabalhar em você. Pedro agora é um dos líderes. Pedro agora está como uma grande liderança naquela região, naquele lugar. Alguém que tem a responsabilidade de levar adiante a palavra de Deus. E nós vamos ver que naquele tempo, na igreja primitiva, como se tinha ousadia para ministrar a palavra de Deus. E olha só, meus amados irmãos, naquele tempo, os cristãos, os primeiros homens e mulheres que recebem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles são perseguidos. A vida daqueles homens não é nada fácil, porque existe um império totalmente contra o cristianismo. E se não bastasse o império, ainda tem aqueles para que Jesus Cristo veio, que são os judeus, que também não recebem Jesus Cristo e por conta disso se voltam contra a Jesus. E mesmo assim, tendo multidões contrárias, aqueles homens na igreja primitiva não param de ministrar a palavra de Deus. E fazem isso com ousadia, mesmo sabendo que podem ir à morte. Porque é o que acontece com muitos desses homens lá no início da caminhada com Cristo. Nós lemos agora que uma dessas pessoas recebe agora Tiago, ele é morto à espada, a mando do rei. Mas Tiago não estava se importando se ele perderia a cabeça, se ele seria morto. O que importava para Tiago e aqueles homens e mulheres era levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. E o que nós estamos fazendo com o que foi entregue a todos nós? O que nós estamos fazendo com o que foi confiado a nós? Nós temos que ministrar a palavra de Deus, independente se gostam ou se não gostam. Nós precisamos anunciar o evangelho que cura, restaura e faz tudo novo, mesmo que isso nos custe. E por vezes nos custa. Como assim? O que nos custa? Muitas vezes nós temos rodas de amigos que quando começamos a falar do amor de Cristo, muitos saem, muitos nos deixam só, e muitos por educação até nos escutam, mas depois viram as costas. É bem certo que Deus vai selecionar as pessoas para estar perto de você. Então não te preocupa se alguém se afastar. Deixa
bem tranquilo, porque Deus vai se encarregar de trazer perto de você pessoas com o mesmo pensamento, pessoas que comungam do mesmo sentimento de adorar e querer a presença de Deus. Então não se preocupe, apenas continue falando do amor de Deus. Pedro agora foi o próximo alvo. Pedro, ele é preso. Tem 16 soldados escoltando Pedro. Pedro está numa prisão onde tem 16 homens lhe cuidando para que não fugissem. E nós vamos ver através da história que aqueles homens que têm a responsabilidade de guardar um preso, seja ele qual for, e porventura este preso resolve fugir e conseguir fugir, a possibilidade desses soldados serem mortos é muito grande. E por isso tem 16 homens para cuidar que Pedro permaneça onde ele deve estar, numa prisão, porque era isto que aquele rei achava dos cristãos da época. Vamos afastá-los, vamos tirá-los de cena, mas eu quero dizer que o projeto é muito maior do que um homem chamado Pedro, do que um homem chamado Bonese, do que um homem chamado seja qual for o nome. O projeto é maior do que todos nós. Ninguém consegue prender aquele que Deus libertou. Ninguém consegue prender. E você não está preso. Você está livre para anunciar as boas novas de Deus, independente de onde você possa estar. Pedro tem agora perto dele 16 homens preparados para a guerra, 16 homens forjados para a batalha, 16 homens que estão de prontidão para que Pedro não saia da onde ele está. E diz a palavra que ele está preso num ambiente, e dentro desta prisão, 2 homens, 2 soldados estão com ele. Na porta desta prisão, desta cela, tem mais soldados. E adiante mais soldados e mais soldados. Junto com Pedro, tem 2 homens, 2 soldados. Um preso numa mão direita, o outro na mão esquerda, para que Pedro permanecesse aonde ele deveria estar, preso. Mas eu quero te dizer que enquanto Pedro está preso, existe um lugar, uma casa. Eu não sei a distância da prisão, mas existe um lugar onde tem pessoas em fervente oração. Existe um lugar onde as pessoas estão orando de forma insistente. E quando existem pessoas orando, o céu se move, o céu se abre. O céu, através de Jesus Cristo, presta atenção em nossas orações. Nenhuma das nossas orações são ignoradas por Deus. Aí você vai me dizer assim, mas escuta, eu estou passando por situação e eu tenho orado ao Senhor de uma maneira muito grande, muito contínua, e eu não vejo uma reação de Deus. Ei, ele não reagir não significa que ele não está trabalhando. Ele permanecer em silêncio não significa que não está acontecendo algo em você. Ei, você está se fortalecendo, Deus está te fortalecendo, Deus está te dando força, porque você não parou de orar, você não parou de buscar a presença de Deus. Então isso significa que você tem força ainda. Irmão Bonese, eu não tenho mais forças, as minhas forças se esgotaram, não consigo mais. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Tu veio à casa de Deus, e como assim tu não tem mais força? Tu tem força sim, tu chegou até aqui, Deus te trouxe até aqui, Deus te deu força, vigor e vontade para estar neste lugar. Então não diga que tu não consegue, não diga que não tem mais força. Ele te acrescenta esta noite, e Ele te dá paz, te dá paz, independente do que venha acontecer. Quem está em Cristo tem paz. As coisas estão acontecendo de uma maneira terrível do teu lado direito, do teu lado esquerdo, você está vendo tudo sucumbir, mas você está em paz. Como assim? Pedro, diz a palavra, estava dormindo entre 2 soldados. E nós sabemos que uma preocupaçãozinha qualquer para alguém que está distante de Deus é o suficiente para nos tirar o sono. Quantos que vieram à casa de Deus agora estão nos acompanhando através das redes sociais, que há tempo não tem uma noite tranquila de sono? Quantos que estão aqui agora porque deu um vento contrário e não conseguem descansar?
Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te dar alívio, te trazer paz, te trazer sossego. Você veio ao lugar certo, porque diz a palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se Ele está na casa, Ele está te trazendo alívio, ao mesmo sossego, a mesma paz que teve naquele dia Pedro. E no seu coração, Pedro sabia que se algo não acontecesse da parte do Senhor, ele estaria condenado à morte. Ele sabia que a morte o esperava depois da Páscoa. Ele tinha esta consciência, mas ele está tranquilo. Esta é a noite de você depositar toda a tua confiança naquele que pode mudar o cenário de vida. Sabe o que vem acontecendo nesses últimos tempos? É que nós vivemos um evangelho superficial. Nós vivemos na superfície, no raso. Sabe o que significa viver no raso e somente na superfície? Que qualquer coisa nos abala. Qualquer situação contrária nos abala. Qualquer vento contrário, como já foi dito, é o suficiente para nos tirar do eixo. Só que você veio à casa do Pai hoje para que Ele te diga ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito: é tempo de começar a aprofundar, começar a caminhar no mar de, oh meu Deus, no mar da palavra, no mar do Espírito, para que você encontre forças no dia mau, porque o dia mau vem para todo mundo, mas Ele diz que é para nos revestir de poder, para poder suportar o dia mau. Jesus não disse que não teríamos o dia mau, Ele falou inclusive que teríamos aflições. Ei, então em nome de Jesus Cristo, te fortaleça em Cristo, e você vai suportar, você vai caminhar, você vai sair desta situação, porque esta noite Deus está enviando a provisão. Amém? Aplauda o Senhor. Pedro está tranquilo, está em paz, ele está dormindo entre dois soldados. Só que tem alguém orando, tem uma igreja orando. Pedro está dormindo, está descansando no Senhor. E diz a palavra que de repente, aquele ambiente, você consegue imaginar o ambiente? A tua fé permite ver o ambiente? Eu consigo imaginar esse ambiente. Ele está numa prisão. Está numa prisão em um ambiente totalmente escuro. Está dormindo à noite. E resplandece. Quero te dizer que num lugar que tem a presença de Deus, a escuridão pode ser tão grande, mas tão grande, tão grande, que a presença de Deus é o suficiente para trazer a luz que necessitamos. Nenhuma escuridão é capaz de deter a luz de Deus. Ele diz em sua palavra: eu sou a luz do mundo. Enquanto estivermos na luz, que é Jesus Cristo, não tem escuridão que possa nos deter. Você veio à casa de Deus para que Ele te diga: seja livre, receba a luz que Ele está te dando. E resplandeceu aquele ambiente. E quando resplandece o ambiente, diz a palavra que o anjo do Senhor vem naquele lugar. Deus nos alcança em todos os ambientes. Deus vai nos lugares mais improváveis. Talvez o seu coração diga: ele não consegue vir na minha casa. Eu não consigo perceber Deus na minha casa. Mas calma, fica sossegado. Ele está na tua casa sim, Ele está na tua vida sim. Ele vai em ambientes que nós não pensamos que Ele vai, mas Ele vai em todos os lugares. Ele vai no mais profundo do nosso íntimo e nos arranca de lá. E diz a palavra que o anjo do Senhor vem e toca em Pedro. Quando o anjo toca do lado de Pedro, diz que aquilo que segurava Pedro, com os soldados, diz que as cadeias, as algemas, trazendo para a nossa realidade, elas caem. Ele não teve que fazer força nenhuma, a força vem de Deus, tu entende? Não é a nossa força, não é pelo nosso querer, é pela vontade de Deus. Se Ele toca, algo acontece. Se Ele toca, alguma coisa do teu coração que estava te prendendo vai desaparecer. Se Ele toca, é porque tem milagre para chegar. Então, em nome de Jesus, sinta o toque de Deus agora em você, em nome de Jesus. As cadeias,
desaparecem, somem, caem. Os soldados dormindo permanecem. Pedro agora está desperto. E quando Pedro está desperto, vamos ver só o que acontece. Tocou o lado de Pedro e despertou dizendo: levanta-te depressa. A ordem, quando ele nos toca, é dizer: fica em pé. Esse ficar em pé significa: começa a marchar, começa a andar. Você estava pedindo provisão até agora? Então está recebendo provisão agora. Mas para fazer o que com a provisão? Vai continuar parado? Vai continuar preso? Não. Ele está te tocando é para você começar a caminhar. Porque você não fica no mesmo ambiente em que estava. Aquela prisão não é o teu lugar. Aquele lugar insalubre, aquele lugar frio, aquele lugar gelado, que muitas vezes a nossa alma se encontra, você não permanece mais. Ele está te tocando, está dizendo aos nossos corações: levanta, e é depressa. É agora. A resposta é agora, em nome de Jesus Cristo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé, porque Pedro agora obedece a voz daquele anjo, o anjo do Senhor. E ele se coloca de pé e caíram as algemas. E disse o anjo: cinge-te, ou seja, coloca a tua roupa, veste as tuas sandálias. E ele fez exatamente como Deus estava dizendo. E lança agora às tuas costas a tua capa. E os soldados permanecem dormindo. Ei, quando Deus virar a chave da tua vida, quando Ele erguer as mãos sobre a tua vida e você começar a vencer, os inimigos não vão perceber, eles não vão te enxergar, eles vão ficar distante, muito distante de você. Vão continuar dormindo. E os soldados que estavam à porta, eles não enxergam Pedro, porque diz a palavra do Senhor: e saiu, o seguiu, o anjo põe na frente. Tu entende que tem quem está abrindo o caminho esta noite para muitos aqui? É o próprio Deus. E caminho que Deus abre, ninguém, inferno nenhum pode fechar. Então, em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor. Deus vai na frente. Deus vai na frente. O anjo do Senhor estava indo na frente. E Pedro seguia. Sabe qual é o segredo de um vencedor e de uma vencedora? É deixar Deus ir na frente e você seguir. Quando seguimos a Cristo, nós não vamos dar errado. O caminho é certo. Pode ser longo e muitas vezes será, mas o caminho é reto. Você não precisa fazer curvas. Ele te leva no lugar certo. E ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas sabia que estava vendo algo. Ele estava testemunhando alguma coisa. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, ninguém viu Pedro. Os inimigos vão ficar atordoados. Não te preocupa com o inimigo. Só te preocupa agora de entregar esta situação nas mãos daquele que pode mudar a tua vida. Entrega a tua vida, entrega essa situação nas mãos de Jesus. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à grande porta de ferro. Você acha que alguém que derruba cadeias, alguém que despedaça algemas, alguém que faz as portas das prisões se abrirem, vai ter empecilho para uma porta de ferro? Ei, porta de ferro não existe. Sabe o que significa isso? É como se uma outra dificuldade um pouco maior surgisse à frente. Então você não pode desistir. Você já está caminhando, você já está conquistando. Então continue conquistando, mas tem porta de ferro. É a prisão, a porta de ferro e a liberdade. Ei, quem te garantiu até agora é fiel para te levar até, oh Deus, até o céu, até os limites. Ele vai além. Porta de ferro não vai te segurar. E olha o que aconteceu. Meu Deus, o que me faltava para chegar na cidade, o que faltava para chegar na liberdade era uma tal de porta de ferro. E diz a palavra que esta mesma porta de ferro não foi páreo para o anjo do Senhor. Ela se abre de uma maneira automática. Ninguém vai te resistir. Ninguém vai poder suportar o poder de Deus na tua vida. As portas vão se abrir. 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 Você crê nisso? Com a tua alma? Então dê um passo de fé. Vem mais próximo desse altar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Porque não tem porta que possa te resistir. Não tem impedimento que possa dizer que tu não consegue. Você
Você consegue sim, você é capaz, você tem condições. Ele está te resgatando, Ele está te libertando, Ele está fazendo algo novo na tua vida. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Em nome de Jesus, coloque a tua cabeça agora o mais próximo do teu peito. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração. E agora você vai conversar com Deus. Você vai falar para Ele assim, mas fala do teu jeito. Diga, Senhor, me tira desta prisão que eu me encontro agora. Senhor, livra o meu caminho agora. Senhor, em nome de Jesus, abre um caminho novo que só o Senhor tem acesso. O Senhor tem a chave para abrir todas as portas, Papai do céu. O Senhor tem a chave para arrancar as algemas da minha alma. O Senhor tem a chave para derrubar as portas, para abrir, Papai do céu, em nome de Jesus. Conversa com Deus agora. Coloca para Ele. Se coloca na mesa espiritual agora o que você tem passado. Não fique calado, não. Abre o teu coração, porque as portas estão se abrindo. E as portas estão se abrindo. O sobrenatural de Deus sobre a tua vida é